Bom, pessoal, eu voltei com a live, né? Porque eu já estava 7 minutos ali ocioso, então eu voltei com a live. Vou convidar novamente o professor Adriano, que vai estar conosco hoje falando sobre a educação em Esmeraldas. Convite enviado. Convite enviado. Hoje o nosso tema é a educação em Esmeraldas. E estamos aguardando o professor. O convite para o professor foi enviado, já foi convidado. Hoje teremos a presença do professor Adriano Mendes. E vamos falar sobre educação em Esmeraldas. Professor, é sempre meio confuso, né, esse negócio de live. Pelo menos para mim é, né? Não sei mexer nisso aqui direito, mas no final dá certo, né? No final sempre dá certo. Ô, dona Mabel! Dona Mabel! A senhora tá boa, dona Mabel? Boa tarde. Gleison Teixeira, boa tarde. Elimar Cândida, boa tarde. Estamos aguardando o professor. Professor, cadê você? Boa tarde a todos. Estamos no aguardo do professor. Professor, where are you? Eu ainda vou descobrir um jeito mais fácil de convidar as pessoas para participar disso. Matheus Góes, boa tarde. Muito boa tarde. Aliás, ontem você foi sensacional usando a plenária da Câmara dos Vereadores. Precisamos de representatividade. A família toda tá aqui, ó. Dona Mabel, Matheus. Só falta o professor. Ai, ai. Mas vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos falar sobre a educação em Esmeraldas, né? Formulei várias perguntas aqui para o professor. É um tema interessantíssimo, super atual, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso município, né? E nós estamos aguardando o professor. O convite foi enviado, mas eu acho que o professor está com alguma dificuldade. Professor, no telefone, ali embaixo, quando o senhor abre a tela toda da live, perdão,
O senhor vai ver vários ícones ali. Além de eu já ter enviado o convite para o senhor, tem um ícone com um bonequinho quadradinho, que o senhor pode clicar ali e o senhor me envia o convite para participar. Tá? Ai, ai, ai. Boa tarde, pessoal. Ah lá, chegou o convite do professor. Vamos lá. Chegou o convite. Adicionar. Agora vai. Adicionando. Vamos lá, professor. Mais uma live tratando de educação. Tema super atual, importantíssimo. E hoje nós vamos estar conversando com o professor Adriano Mendes. Opa, chegou. Professor Adriano. Olá, Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então tá bom. Bom, gente, então vamos iniciar a live. Esse é o professor Adriano Mendes, professor da Rede Básica de Educação Esmeraldas. É isso mesmo, professor? Exatamente. Na verdade, o currículo do senhor é espetacular. O senhor poderia falar um pouquinho do currículo do senhor? Bom, Ralf, primeiramente agradecer, né, o convite, a participação, te parabenizar pelo canal, que eu acompanho sempre muito relevante nos assuntos aí que nos competem aqui, Esmeraldas, referente à defesa do cidadão, dos direitos que nós temos aqui no município, né? Então, é um canal que vem crescendo e, assim, é interessante que esse crescimento continue e que a população entenda a importância de trabalhos como o seu para a gente cobrar mesmo do poder público as demandas que a nossa população tem, né? Obrigado. Bom, eu sou formado em História, né? Minha formação é História, me formei em 2008, é uma formação recente, trabalhei 15 anos da minha vida como metalúrgico e caminhei para o lado da educação, né? Já tinha um desejo, uma paixão por essa área e caminhei para o lado da educação e numa área que é, é, já tinha vontade de, né? Uma inquietação, porque eu acho que a busca do conhecimento, o desejo pela pesquisa, ele tem que partir de uma inquietação. Então, eu já tinha essa inquietação com o conteúdo, com a disciplina, com a história, e veio a calhar aí essa formação. Bom, na rede pública aqui em Esmeraldas, estadual e municipal, municipal estou há 12 anos, entrei em 2010, fui nomeado em 2010 no concurso público, e logo depois nomeado também no concurso público para a rede estadual. Em 2013 eu assumi o cargo na rede estadual. Eu tenho dois cargos, um na rede estadual, um na rede municipal. E venho recentemente investindo em formação continuada, né? Fiz uma pós-graduação em História das Religiões e Teologia e História das Religiões, né? Pela Universidade Favene, né? De Venda Nova dos Imigrantes. E agora, recentemente, há 2 anos, ingressei no mestrado profissional em ensino de História pela Universidade Federal de Uberlândia. O mestrado é coordenado em rede nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no UFRJ, mas ele tem vários polos no Brasil, né? Mais de, quase, se não me engano, quase 40 polos Brasil afora, e a Universidade Federal de Uberlândia é o único polo, né? O único campus aqui de Minas Gerais que trabalha com esse mestrado profissional. Então, estou aí em vias de concluir, né? Faço a defesa do meu mestrado no mês que vem, né? No mês de agosto. E, assim, inclusive é um dos pontos que eu gostaria de citar aqui, de salientar, essa questão da importância da formação continuada. A gente tem em Esmeraldas muitas vezes esbarrado em falta de vontade política para que se implemente, se facilite a formação continuada para os profissionais em educação. Muitas vezes a gente esbarra numa falta de vontade tanto do executivo quanto do legislativo em
regulamentar de forma mais completa e assertiva essa formação continuada dos profissionais, que é fundamental, muito importante. Então, assim, estou aí nessa luta, né, nessa formação continuada, nessa tentativa de melhorar, de engrandecer cada vez mais a minha prática profissional, porque eu acho que, para além de tudo, o nosso maior foco é o aluno, né? São as crianças e jovens que estão aí, né, na educação básica, que precisam, demandam de uma educação de qualidade, de uma educação que forme cidadão crítico, né, capaz de intervir na sociedade, de lutar pelos seus direitos e de entender que a coletividade ela precisa de melhorias no nosso país, né? O nosso país carece de muitas políticas públicas que são, às vezes, negligenciadas, né? Então é isso. Maravilha. Bom, professor, eu fiz eu formalizei algumas perguntas aqui, tá? E vamos começar com a primeira. O senhor poderia, por gentileza, explicar de forma geral com qual recurso e de que forma são feitos os repasses de verbas para os salários dos profissionais em educação? Sim, sim, claro. Ralf, esse é um assunto que assim me inquietou, me incomodou muito nos últimos tempos, principalmente quando no ano passado foi feito um rateio para os profissionais em educação no município e a gente ouviu em cada cantinho do município pessoas contra o rateio, porque era uma forma da prefeitura bonificar os profissionais, é como se a prefeitura estivesse colocando dinheiro, recurso público, de forma aleatória nas nossas mãos, né, dos profissionais em educação. Quando, na verdade, a gente tem uma verba que é vinculada, a gente tem uma legislação federal, né, que ela nos permite uma verba que vem, ela é depositada 3 vezes ao mês nas contas da gestão municipal, na esfera estadual é a mesma coisa, então esse recurso vem do governo federal e ele faz parte da Lei 11.738 de 2008, né, que é uma legislação que garante o piso salarial nacional aos profissionais do magistério, aos professores, né? Então, essa verba, se o município e se o Estado cumprem a legislação, garantem que essa verba seja aplicada no salário dos profissionais, não sobra, não tem sobra. Não tem possibilidade de abono porque não vai haver sobra, porque está tudo sendo aplicado. Quando ela não é aplicada, uma das situações que se permite é fazer o rateio, o abono, a divisão dessa verba que sobrou. Mas o ideal, o que os profissionais em educação tanto lutam, é para que não haja sobra, para que a lei do piso seja cumprida, né? E o que aconteceu, por exemplo, esse ano aqui? O governo federal, né, como todo ano, seguindo a legislação, solta uma portaria interministerial com um percentual de aumento do salário, do piso salarial nacional do magistério. E esse ano, especificamente, esse percentual foi de 33%. Então, inclusive, o que gerou uma negociação entre a representatividade da educação e o governo municipal e que culminou num projeto de lei que está tramitando aí para tentar fazer essa correção. E, na verdade, nem essa correção dos 35% que foram acordados com o governo municipal aqui em Esmeraldas hoje, nem isso vai fazer com que o governo municipal cumpra o piso salarial nacional, assim como o governo Zema, o Estado, também não cumpre o piso salarial nacional, né? Então, mas a verba existe, em alguns casos fazem rateio da verba, em outros casos a gente não sabe onde essa verba vai parar. Por exemplo, no governo estadual, né? Ele paga um valor muito abaixo do piso salarial nacional, né? E não se sabe onde essa verba está sendo aplicada, né? E incutindo até em improbidade administrativa, porque é uma verba vinculada, ela é para educação, ela é para ser cumprida com o salário dos profissionais em educação do município, do estado, enfim. Então, o Estado recebe essa verba. É uma verba, a gente costuma dizer de forma meio vulgar, uma verba casada. Ela já vem para aquela finalidade. Não pode ser desviada para outra.
Mas a gente sabe que no Brasil os jeitinhos acontecem de canto a canto no país, infelizmente, né? Mas, Entendi. enfim, é isso. Temos uma legislação em vigência desde 2008 que nos garante esse piso e que, de forma nenhuma, às vezes, quando se faz um rateio, está colocando na mão dos profissionais da educação algo que não é deles, é algo que já vem, já busca corrigir uma distorção, né? Busca corrigir o salário, de certa forma, né? Corrigir os vencimentos, mas também aumentar ali o piso salarial da categoria. Entendi. Bom, dentro desse assunto, eu gostaria que o senhor explicasse também o fato dos reajustes da educação serem diferenciadas com verba específica. Sim, é porque fazem parte desse fundo, né? Que é o Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Então, é uma verba casada, é uma verba destinada exclusivamente para essa finalidade. Então, quando você, por exemplo, negocia com a educação uma recomposição salarial, né? E às vezes algum percentual também que vá ajudar a cumprir essa lei do piso salarial nacional, de certa forma, a verba ela já existe. Então você, a prefeitura, na verdade, o Estado, quando ele faz essa divulgação, né, de que há 33%, 35% de aumento, igual o governo estadual deu 10%, quando a portaria interministerial soltou 33%, o governo do estado deu 10%. Né? Não recompondo nada, porque na verdade o nosso salário está sucateado pelo custo de vida, gasolina, alimentação, né? A gente está quase que às vezes pagando para trabalhar. Mas enfim, por isso que a gente fala que a negociação com a educação, e às vezes isso causa até um desconforto com as outras áreas, né? Com o setor administrativo, às vezes com a saúde, em alguns casos, nem sempre, porque o pessoal da saúde eles também são mais engajados nessa questão de conhecer como o processo funciona, né? Mas, enfim, alguns setores, eles acabam não tendo esse entendimento de que a verba da educação ela já existe. Então, o governo vai estar aplicando, dentro da legislação, esse reajuste com a verba que já existe. Então, ele não está tirando dos recursos que tem atualmente na prefeitura. É uma verba que já vem do governo federal, uma verba que já está, o recurso já está depositado. Você consegue, inclusive, consultar os extratos dos depósitos do Fundeb Sim, eu nas tenho contas acesso a do essa conta. Estado. Exatamente. Entendi. E por qual motivo são feitos, por vezes, rateios, né, de verbas entre os profissionais de educação? É justamente porque não se gasta essa verba, né? É o que eu já havia falado anteriormente. Não cumpre o piso salarial nacional, enquanto o piso estava, né, aí por volta de 2.900, 3.000, o piso salarial nacional do professor. As prefeituras estavam pagando 1.600, 1.800, 2.000, 2.100, não chegavam ao valor do piso salarial nacional. E como a verba é vinculada à sobra, e essa sobra acaba se fazendo rateio quando se faz, porque nem sempre se faz. E quando faz também, caso de Esmeraldas do ano passado, gerou uma discussão imensa, né? Como eu disse anteriormente, em cada esquina da cidade tinha alguém dizendo que professor, inclusive, não trabalhou durante a pandemia, que eu acho que foi uma injustiça sem tamanho, né? Muito pelo contrário, trabalhamos com nossos recursos, com o nosso computador, na nossa casa, gastando nossa energia, nosso pacote de internet, e fizemos o possível para não deixar o aluno desguarnecido do processo, né? Mas a fala era essa, de que o professor não estava trabalhando e ainda ia receber uma bonificação, quando na verdade o que é de direito do professor, que já vinha sendo depositado mensalmente nas contas do governo, da prefeitura, nas contas do Estado, e que não é repassado da forma adequada. Ou seja, Estado e prefeitura muitas vezes não cumprem a lei. Entendi. Bom, eu estou acompanhando a situação aí do executivo, né, e do Sindiúti. E no caso, o executivo prevê um reajuste de 35% para a educação. Eu queria entender qual é a base para esse cálculo desse percentual.
Sim, o que que acontece, Ralf? A portaria interministerial, é sempre, ela é publicada no início do ano, né, publicada em janeiro, ela prevê um percentual de 33%. A prefeitura, numa mesa de negociação com a entidade sindical, com o Sindiúti, ela ofereceu os 35%, né? Na verdade, não ofereceu, foi uma negociação, né? Foi paritário, né? Então, os 35% foram levados à categoria, em assembleia, e a categoria aprovou os 35%. E em que implica os 2% acima dos 33% da portaria interministerial. São recomposições que ainda não completam o valor devido do piso salarial nacional. Ou seja, nem os 35% vão fazer com que a Prefeitura de Esmeraldas cumpra o piso salarial nacional. Da mesma forma que o Estado agora ainda está num grau de defasagem ainda muito maior, porque só deu 10% desse valor dos 33%, o Estado só ofereceu 10%, e ainda com um discurso mentiroso, um discurso muitas vezes falso de que não há recurso, de que o reajuste tem que ser para todas as áreas, quando na verdade o Fundeb está lá, o recurso da educação está lá. É como se tivesse uma caixinha com os recursos ali, na conta bancária do Estado e na conta bancária da Prefeitura. Mas, infelizmente, em alguns casos, os governos eles preferem falar, né, soltar falácias aí de que não há recurso, ou seja, propagar desinformação. É muitas vezes o que se faz e coloca, na verdade, o professor que está ali na ponta todos os dias, né, enfrentando todos os problemas que a educação já tem, estruturais, numa situação desconfortável com a sociedade, porque muitas vezes, é o que eu falei aqui em Esmeraldas, né, aquela discussão do rateio que foi sendo empurrada, foi sendo amassada o tempo inteiro nas ruas, a gente ouvia coisas que não queria ouvir, né, a ponto das pessoas falarem, não está trabalhando e vai receber, sabe? Mas o que é isso? É uma omissão da gestão pública, é uma omissão dos governantes em falar, olha, explicar para a sociedade, mas na verdade, às vezes a gente tem que explicar para não passar como vilão, para não ser taxado de vilão, né? Sim. No caso, o que nós estamos conversando aqui é sobre a PL 95/2022, né? E assim, eu gostaria de saber, porque eu já havia feito esse comentário, tá? Que esse projeto, ele deveria ter sido construído juntamente com os sindicatos e os representantes de categoria. Agora, como o senhor avalia o fato do executivo ter feito um único projeto de reajuste para todo o funcionalismo, tendo em vista que as verbas da educação são diferenciadas? Opa, professor caiu. Professor caiu, vamos chamar ele aqui de novo. Professor, derrubaram o professor aqui. Professor? Caiu a conexão com o professor aqui. Caiu a conexão. Sabotaram o professor, hein? Mas ele vai me chamar de volta aqui. Bom, gente, quem quiser enviar uma pergunta, né, conversar com a gente aí, por gentileza, fique à vontade. Estamos aqui para isso, justamente para criar um ambiente, né, de perguntas e respostas. Eu, no caso, não tenho tanto conhecimento, né, dessa área da educação quanto o professor. Mas o que tiver ao alcance do professor, com certeza, ele vai sanar a dúvida. Cadê o professor, meu Deus? Ele caiu.
Professor. Poxa, a live estava tão boa. E ele caiu. Será que ele voltou? Esse negócio de tecnologia é complicado, né? O professor caiu. O que será? Acabou a bateria? Estamos aguardando o professor voltar. Ô, professor. Não tivemos um probleminha técnico com o professor caiu, né? E estamos aguardando ele voltar. Ele retornar. Ué, será que acabou a internet lá? Não dá para entender? O que será, né? E uma pergunta bem na hora da pergunta boa. Ah, é sabotagem, isso é sabotagem. Sabotaram a gente aqui, ó. O professor respondeu pelo WhatsApp. O professor está digitando, vamos ver. O que será que aconteceu? Ah, bugou. Deu bug no computador, no celular dele. Que pena, hein, gente? Que pena, hein? Vamos ver se eu consigo falar. Mandando a mensagem pelo WhatsApp aqui. Vamos ver se ele vai conseguir voltar para a live. Porque estava tão boa, rapaz. Um assunto interessantíssimo. Caso ele não consiga, a gente para a live por aqui e continua uma outra hora, né? Olha lá, ele vai tentar voltar. Então, vamos lá. Ô, pessoal, manda pergunta, vamos participar. Vamos participar da live. O que você está achando do projeto 95, do projeto de lei? Você acha que está demorando? Você acha que
tá certo essa morosidade para os vereadores terem tempo? Porque eu estava assistindo, né, a sessão da Câmara ontem. Ah lá, o professor está chamando. Professor, pronto. Tá voltando, vamos lá. Às vezes esse negócio de live acaba carregando demais a memória, né? Deixa o telefone lento e acaba caindo mesmo. Mas vamos lá, ele está voltando. Aê, voltou. Glória a Deus. Consegui voltar. Ô, professor. Aqui, hoje, eu até te falava aí no WhatsApp, não sei se você ouviu meu áudio, a gente está passando por uma instabilidade de internet aqui, mas mais cedo eu liguei para a operadora para falar que estava sem, eles falaram que era um problema geral na rede aqui. Aí agora voltou a ficar inoperante de novo aqui, eu consegui entrar pelo meu pacote de dados aqui, móveis. Esmeraldas, né, professor? Complicado. Complicado demais. Bom, vamos voltar lá então. Como hoje a gente estava conversando, nós estamos tratando, né, da PL, do PL 95/2022. Então, como o senhor avalia o fato de o Executivo ter feito um único projeto de reajuste para todo o funcionalismo, tendo em vista que as verbas da educação são diferenciadas? Olha, Ralf, isso realmente foi uma postura inexplicável do Poder Executivo. Porque se é uma verba vinculada, é uma verba que é separada das demais, né? Ela tem uma legislação específica, tem todo um trâmite específico. Eu acho que colocar tudo num projeto só acabou sendo uma maneira de contribuir com a morosidade do processo. Porque, na verdade, a Câmara tem sua responsabilidade, né, por essa morosidade, por essa demora, mas o Executivo também, né, inclusive alguns vereadores e o próprio Sindiúti e outros sindicatos das outras áreas também já informaram que existem erros no projeto. Eu acho assim, um projeto de extrema importância como esse, eu acho que tinha que ser um pouco tratado com um pouco mais de critério, de seleção, de pensar um pouco melhor para evitar essa morosidade, porque essa morosidade ela causa transtornos para todo mundo, né? Quando, por exemplo, os vereadores dizem que estão tentando dar celeridade, mas o projeto já está lá há mais de 30 dias, e assim, você não vê as comissões discutindo como deveria um projeto, né, para poder passar em cada comissão e ir para o plenário. E aí pedem paciência, dizem que não é um processo tão rápido, quando, na verdade, a gente está falando de uma situação muito séria, que é o sucateamento do poder de compra do profissional da educação e de todo o funcionalismo público aqui do município. Porque hoje, né, 3 anos atrás, o que você gastava com gasolina, o seu salário ainda te permitia uma vida um pouco confortável, uma vida que te desse o mínimo de poder de compra, enfim, de se virar para sustentar sua família. Agora, 3 anos depois, com a gasolina quase que triplicada, a gente praticamente tá vivendo um certo caos, um endividamento, e é um endividamento que, assim, ele vem piorando cada vez mais, porque é um endividamento que ele já começa lá em 2 governos anteriores na gestão Glacial, quando a gente ficou o salário de dezembro e o 13º sem ser pagos. A educação ficou sem receber, no final da gestão Glacial, ficou sem receber o salário de dezembro e ficou sem receber o 13º. A gente recebeu isso de forma parcelada no governo Márcio Belém, parcelada em várias parcelas, ou seja, os credores eles jamais esperariam por nós, né? Sob qualquer argumento que a gente tivesse para informar para eles. E, na verdade, o que aconteceu? Uma avalanche de negativação de nomes aqui em Esmeraldas. Pessoas que nunca, como eu e outras pessoas que nunca tinham tido o nome inserido em SPC, em Serasa, tiveram e continuam até hoje, porque essa situação ela vira uma bola de neve, você contrai empréstimos para tentar tampar o buraco ali, que ficou com a falta do salário do 13º, e
consequentemente, o aumento do custo de vida vem corroendo cada vez mais ainda o nosso poder de compra, o nosso sustento, né? O que garante o nosso sustento. Entendi. Bom, então assim, eu também vejo, eu vejo esse projeto 95 como ardiloso. Por quê? Porque juntaram todo o funcionalismo, educação, saúde, né, mais o funcionalismo público, o administrativo, enfim, juntou tudo num projeto só. Ao invés, porque essa situação que está ocorrendo hoje, está ocorrendo devido a ter juntado todo mundo num projeto só. Eu vejo, né, porque assim, apesar de eu estar fazendo entrevista com o senhor, eu não tenho como deixar de dar opinião. Eu vejo isso como uma forma atrapalhada, né, do executivo criar um projeto. Porque chegou com vício, poderia ter chamado os sindicatos, os representantes, todo mundo para criar. Gente, vamos criar, a gente vai estar pensando em fazer essa compensação salarial, né? Vamos conversar? Tudo bem. Não houve essa conversa. Agora eu vejo, por exemplo, ontem eu estava assistindo a sessão da Câmara, onde o Matheus Góes usou a plenária, né? E falou que apressar os vereadores para que seja votado esse projeto vai causar prejuízo para alguns, né? Para alguma classe, porque quando se pede pressa, às vezes acaba se não pensando direito como um todo, ok? O senhor consegue ver isso ou não? Olha, Ralf, a Câmara Municipal, ela tem o setor jurídico, né? Ela tem uma procuradora. Até me parece que um dos argumentos para um certo atraso é porque a procuradora estava com problemas familiares e tudo, né? Mas assim, eu creio que não é uma procuradora, deve ser um setor, né? A procuradoria. E tem outros profissionais, e os próprios vereadores também têm mecanismos para buscar informações ou seja, no campo jurídico para poder conduzir esse projeto. Então, eu não vejo o fato de apressar a votação, de apressar a Câmara no trâmite, uma forma de prejudicar setor A ou setor B. Eu vejo como uma obrigação realmente, né? Eles estão ali, são 11 vereadores, né? E a responsabilidade deles é justamente essa. É justamente, se o projeto chegou com vícios, se ele precisa de emendas, se ele precisa de vetos, que seja feito o mais rápido possível. E é o que a gente não está conseguindo enxergar na Câmara. A gente percebe que há mais de um mês o projeto está lá e ele não passa devidamente pelos trâmites que necessariamente teriam que passar para dar celeridade. Então está faltando celeridade. Se há um aumento, se há um reajuste dos salários dos vereadores, do Poder Executivo, e se ele tem, de certa forma, uma concordância da sociedade civil, ele passa de uma forma relâmpago. A gente está cansado de ver isso no Brasil. Reajustes de judiciário, do legislativo, do executivo, passarem numa velocidade recorde. E por que quando é o profissional que está lá na ponta, por que quando é o profissional de saúde que quase que se matou de trabalhar durante a pandemia, o profissional de educação que trabalhou em casa, fez a sua sala de estudos virar uma escola, uma sala de aula, por que a segurança pública, enfim, todos os setores de serviço público, por que não pode dar celeridade num processo que vá garantir o mínimo básico? Nós não estamos falando de luxo, não. Nós não estamos falando de algo que vai mudar a vida de ninguém, que não. Nós estamos falando de uma recomposição que vai devolver o meu poder de compra, que vai garantir que eu possa abastecer o meu carro e ir trabalhar sem, no final do mês, entrar no cheque especial, sem, no final do mês, pagar juros abusivos para bancos, porque a gente fica aqui num ciclo vicioso. Você é lesado na sua atividade profissional, né, porque não se cumpre uma lei que é federal, não se garante o seu vencimento básico de acordo com a lei. No final do mês, você não consegue cumprir
com as suas obrigações, que muitas vezes algumas delas é até com o poder público, você não consegue, você vai entrar num ciclo vicioso de juros para alimentar os vampiros do sistema bancário. Né? Então a gente fica nesse ciclo vicioso que é extremamente desgastante para nós profissionais. Provoca depressão. Você pode fazer um levantamento no setor de saúde, principalmente onde os profissionais da educação procuram, né? Eu estou falando pela minha área, mas é claro que as outras também estão com esse problema. A quantidade de pessoas que estão afastadas por problemas psicológicos, as pessoas com depressão, e isso tudo contribui, essa falta de recurso, essa falta de saber para onde a gente vai, o que vai nos socorrer, né? Você ter que bancar ali, por exemplo, 15, 20 quilômetros de gasolina por dia, você gasta quase R$ 2.000 por mês. E onde é que o salário vai te garantir isso? Não garante. Nem com esse reajuste de 35% vai corrigir totalmente essa distorção. Mas, ou seja, a gente está pedindo uma celeridade para garantir para nós o mínimo básico. Entendi. Na verdade, professor, existe uma estratégia dentro das câmaras, enfim, uma estratégia política que chama-se travamento de pauta. A Câmara trava a pauta e só entra com uma nova pauta assim que essa situação é resolvida. E a gente está vendo que isso não está acontecendo, né? Eu não sei se é falta de conhecimento, né, dos vereadores, mas existe essa possibilidade. Não sabemos o porquê não está sendo usada. Muito bem. Uma outra pergunta. O senhor e outros profissionais de educação fizeram postagens, né, cobrando essa celeridade da Câmara, para que seja tramitado de forma eficiente e rápida, vamos dizer assim, esse projeto de lei do reajuste. E houve uma vereadora, né, a senhora Valéria Gama, que fez áudios, né, acalorados contra essa cobrança, e até citando o nome da presidente do Sindiúti, aqui de Esmeraldas. Né? Até ela cita, porque eu escutei, ela cita no áudio que são áudios perversos, etc. Muito bem. A vereadora Vaninha, presidente da Câmara, publicou um vídeo com esclarecimentos sobre esse projeto. De que forma o senhor avalia a reação dessas vereadoras? Veja bem, Ralf, os áudios da vereadora Valéria Gama, eles vieram em sequência a uma postagem que eu fiz no grupo do meu bairro aqui. Inclusive, a pessoa que me informou, né, que ela estava fazendo uma resposta naqueles áudios, porque às vezes a gente recebe tanto áudio e vídeo que a gente não escuta todos, né? Então, uma pessoa me alertou, falou, olha, é uma resposta à sua postagem, a respeito da falta de celeridade do Projeto 95. Então, fui ouvir os áudios, e assim, vou falar separadamente das duas respostas, das duas vereadoras, né? Mas, enfim, principalmente no que se refere aos áudios da vereadora Valéria Gama, eu percebi que ela levou a situação para o lado pessoal, sabe? Ela começou a citar questões eleitorais, de concorrência, que porventura a coordenadora do Sindiúti venha a candidatar-se a vereadora no próximo pleito e venha se concorrer com ela, e que haja já uma prévia eleitoreira aí do processo municipal, sabe? Eu acho assim, ela criou uma fantasia que me assustou. Me assustou a falta de maturidade dela, primeiro, né? Um desequilíbrio para lidar com uma situação que é cotidiana, que é corriqueira na Câmara Municipal. Os vereadores têm que saber lidar com isso, com essas cobranças, porque eles estão ali para ser cobrados. Quando você faz a sua campanha, quando você se candidata, quando você faz a filiação partidária, você tem que saber que você é um agente público, eletivo ainda, né? Não é nem concursado, é eletivo, você é eleito, então você está numa situação de representatividade. Nós vivemos uma democracia representativa. Então, eu tenho todo direito de entrar no espaço da Câmara Municipal e cobrar os vereadores, porque eles foram eleitos, ainda que o que eu tenha votado não tenha sido eleito, mas eles são eleitos pelo povo para poder representar, para poder fiscalizar,
para poder dar celeridade nos projetos e não buscar atender questões eleitorais no meio da gestão. Eles estão no meio da gestão ainda. Né? Nós ainda faltam 2 anos para a próxima eleição. E ela começou um discurso de eleitoral dentro de um projeto, de uma seriedade dessa, um projeto que está demandando uma entrega tão grande dos vereadores e a vereadora se preocupar com questões eleitorais. Me preocupou, né? Eu até tinha uma visão diferente dela, eu já tive outras conversas com ela, até a época do abono, né? Ela chegou a conversar com alguns de nós, alguns profissionais da educação, né? E achei a conversa dela produtiva, buscou tranquilizar, mas dessa vez eu percebi que ela estava um pouco desequilibrada, né? O áudio foi muito agressivo, o áudio foi de um mau gosto tremendo. Ela não cumpriu com 1% do que lhe cabe como vereadora dentro daquele áudio. Ela simplesmente foi ali para atender uma vaidade, um anseio pessoal dela, uma disputa pessoal dela, sei lá, com a coordenadora do Sindiúti. Não sei até que ponto há essa disputa, porque eu conheço a coordenadora, mas a vereadora nem tanto. Né? Então não sei até que ponto há essa disputa, mas enfim, foi de muito mau gosto, né? De tão mau gosto que todas as pessoas que ouviram do meu ciclo de amigos, das redes sociais, elas falaram, o que a pessoa quis fazer ali? Qual foi o intuito dela? Ela queria tranquilizar? Não, ela não quis tranquilizar. É como se ela estivesse achando uma labareda e jogasse gasolina. Né? Porque se as pessoas já estavam inflamadas, chateadas com a falta de celeridade do processo, né? do projeto, as postagens dela só pioraram a situação. Né? Então, já a presidente da Câmara, né, que é a Vaninha, ela fez um vídeo, né, fez um informe político, né, obviamente, mais equilibrado, obviamente, na tentativa de tranquilizar, mas ainda assim não consegue tranquilizar, por N motivos, pelos quais a gente acabou de falar aqui. A gente está percebendo que não está tendo a seriedade devida com o projeto. O projeto chegou cheio de vícios, como já falamos, o executivo tem sua parcela de culpa? Tem. Mas que faça o que tem que ser feito com o projeto. Que faça as emendas, que faça os vetos, que chame as categorias. Se o executivo não chamou para discutir minuciosamente o projeto, que a Câmara faça diferente. Porque é o papel da Câmara. Esse seria o papel. Não ficar respondendo áudio e postagem de profissional da educação em grupo de WhatsApp. É simplesmente dar o andamento que tem que ser dado no processo, lá onde ela tem que agir, lá dentro da Câmara Municipal. A presidente da Câmara tentou equilibrar, mas eu confesso que ainda não estou satisfeito. Ela falou que estão tentando dar seguimento, né? Tudo que foi feito, tudo que precisava ser feito foi feito, mas eu ainda acho que não foi feito. Eu ainda continuo achando que podem, sim, dar os andamentos devidos dentro da lei, né, fazendo os vetos necessários, chamando as categorias e colocando esse projeto afinado para ir para plenário. Porque, por mais que a gente vá receber retroativo a maio, se esse projeto for a plenário só em outubro, até lá, o endividamento dos funcionários públicos vai ser monstruoso. Está todo mundo endividado, Ralf. Está todo mundo no cheque especial, está todo mundo pegando empréstimo consignado, ninguém está conseguindo honrar com seus compromissos, não. Sabe? Eu vivencio uma situação diferente aqui na minha casa, que a minha esposa ela trabalha na rede municipal de Contagem e na rede municipal de Betim. Eles receberam recentemente os reajustes, até acima da portaria interministerial, sabe? E ainda assim a gente percebe que a valorização do profissional da educação no Brasil ela ainda é muito aquém. A gente ainda precisa de ser muito mais valorizado. O Brasil ele cansa de desvalorizar o profissional da educação. Ele não se espelha em países como o Japão, como a Finlândia, como a Suécia, que veem a educação como mola propulsora, como forma de desenvolvimento. Né? Você promove desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social a partir da educação. Não tem outro caminho. Mas parece que cria-se um ciclo vicioso aqui no Brasil de corrupção, de
sabe, de negligência mesmo as escolas são um bom exemplo, Ralph. Eu trabalho em escolas municipais aqui em Esmeraldas, desde 2010. Eu trabalho hoje em escolas que não têm laboratório de informática. Há 10 anos atrás, um banco ou uma pessoa privada doou alguns computadores, construiu-se uma salinha, mas a sala hoje é usada como sala de aula e não tem um laboratório de informática. Os alunos não têm como desenvolver uma pesquisa. Salas de aulas, na minha escola, você deve acompanhar também nas redes aí, na minha escola constantemente, água entrando pelo telhado, fossas vazando, aí a gente chama, é atendido para apagar os incêndios, né? Chega o setor de obras e resolve daqui e dali, mas assim, isso é inadmissível para a educação num país que quer se tornar um país desenvolvido, num país que quer buscar riqueza em vários aspectos. Negligenciar a educação da forma que o Brasil negligencia, e aí vira e mexe, agora, recentemente, no governo Bolsonaro, a gente está vendo isso, vai fazer corte, faz corte aonde? Saúde e educação. Uai, aí você pensa assim, meu Deus, onde a gente vai parar com esse ciclo vicioso, com essa falta de comprometimento, com esse complexo de vira-latas que o país tem? É muito Sim. complicado. Professor, eu sou um eterno defensor da sua classe, tá? Porque se eu estou aqui hoje, eu estou porque eu tive professores muito bons. Que na minha época, a gente morria de medo de professor. Aliás, eu lembro o nome de todos. Eu tinha a dona Olga, que era uma senhora que eu estudei até os meus 16 anos na rede municipal, que era o melhor ensino que tinha, né? E a gente apanhava com aquelas réguas de madeira de 60 centímetros, não ficava quieto e dava na cabeça, pum! Jogava apagador, giz, enfim. Era uma educação diferenciada, né? Porque nós tínhamos respeito pelo professor. Infelizmente, hoje em dia, vocês vivem um processo da falta de educação, né? Porque, aliás, hoje em dia, vocês são muito mais que educadores. Vocês criam os filhos dos outros. Porque, na minha época, a mãe tinha condições de ficar em casa, cuidando da casa e cuidando da educação do filho. Hoje em dia, o pai trabalha, a mãe trabalha, aí sobra para quem? Dar, além de educação, dar, me ajuda, criar essa criança, né? Então, assim, além de trazer conhecimento, vocês educam também os filhos dos outros. Muito bem. Professor, mas só um comentário, em relação... Só um comentário que eu gostei muito da sua fala e me identifiquei em alguns pontos dela. Essa prática do professor meio psicólogo e meio pai, eu vou te dizer que eu já consegui me adaptar um pouco a ela. Eu já tenho um vínculo com os meus alunos, isso eu agradeço muito a Deus, agradeço aos meus alunos, sabe? Porque eu tenho um vínculo, um respeito mútuo, um carinho muito grande com eles, e às vezes eu consigo ajudar nessas áreas. Você consegue encontrar um aluno ou uma aluna que está vivenciando um problema psicológico e conversar e tentar melhorar um pouco o astral dele, aumentar um pouco a autoestima. A gente consegue fazer isso, a gente consegue. Hoje, boa parte dos profissionais da educação estão conseguindo lidar com essa questão que é mais voltada para a psicologia do que propriamente dizendo para o ensino e aprendizagem. E eu gosto, eu percebi que eu gosto de fazer isso. Então nem isso seria problema, sabe? Porque os alunos, eles acabam vendo o professor, vendo o profissional da educação, que eu falo professor, mas tem a pessoa da cantina, a pessoa da secretaria, todos os profissionais, eles acabam vendo esses profissionais como pessoas de referência na vida deles, assim como os pais. No segundo lugar, ali no coração desse menino, desse adolescente, dessa criança, estão os professores. No primeiro lugar, o pai, a mãe, os irmãos, a família. Mas no segundo lugar está o professor. É referência, nós somos referência. Isso não é ruim, sabe? O que é ruim é essa avalanche de desvalorização que vem de cima para baixo, de um governo federal, de um governo estadual, de um governo municipal. Só avalanche de notícias ruins e de falta de estrutura dentro das escolas. De você chegar numa escola e se deparar com uma escola que às vezes falta papel higiênico. Escola que falta gás de cozinha. Nós chegamos a enfrentar isso há um tempo atrás. Não tem produto de limpeza.
Ah, tem que limitar número de páginas de uma prova porque não tem folha suficiente. Ah, o pincel, a tinta de pincel que o professor usa para escrever no quadro, muitas vezes acaba, ele tem que comprar do bolso dele, né? Às vezes ele tira de xerox, eu tenho aqui uma impressora, às vezes a gente usa o nosso recurso aqui para poder fazer o trabalho, ter um pouquinho mais de diferença, né? Porque se você chega na sala de aula em pleno século XXI, um aluno com o mundo na palma da mão, a partir do celular, você chega só com a fala e com normalmente, vulgarmente, a gente chamava isso de cuspe-giz, né? O cuspe por causa da fala ali muito próxima e o giz, que hoje não é. A maioria das escolas, graças a Deus, não tem mais giz, né? É pincel atômico, porque o giz ainda fazia muito mal à saúde. Mas, enfim, a gente tenta diferenciar, diversificar nossa prática com nossos recursos, porque nas escolas não tem, infelizmente. Professor, é triste, sabe? Para mim é um absurdo tudo isso, né? Escutar de um professor esse tipo de relato, né? Mas, bom, nós já extrapolamos aqui nossa live, mas o assunto está muito bom. Sabe, professor, porque assim, eu sou da época que a gente esticava um braço para frente, um braço para o lado, cantava o hino da bandeira, que até hoje eu canto, sei cantar. Como é que é o hino da bandeira? Lá, 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 símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Cantava hino nacional, o hino da bandeira, né, sem sair do lugar. Tinha uma coleguinha meu que estava com vontade de ir no banheiro, acabava fazendo ali mesmo na fila. E hoje em dia a gente vê aluno batendo em professor, aquela confusão toda. Muito bem. É uma tristeza para mim ver isso. O senhor citou aí, né, de educação em outros países. Eu morei no Canadá há 5 anos. A minha ex-esposa, ela é professora. E no Canadá, as profissões que ganham mais são o pessoal que trabalha no transporte público, professor, polícia, bombeiro e médico. São as 5 profissões mais bem pagas de lá, porque eles querem formar bons cidadãos. De uma maneira geral, como isso? Porque o prefeito, ele fala que Esmeraldas tem o menor índice de desenvolvimento humano, né, da região metropolitana. De uma forma geral, como a situação de vocês implica no IDH da nossa cidade? Bom, o índice de desenvolvimento humano, ele nem sempre ele está atrelado à arrecadação do município. A gente tem que entender que falta um pouco de criatividade também, falta um pouco de movimento, né? Eu acho que hoje, apesar de eu não concordar muito com isso, que eu tenho uma visão um pouco pé atrás com relação ao empresariado, ou a participação muito grande do empresariado dentro do setor público, mas já que está tão na moda as parcerias público-privadas, né, as PPPs, por que não, né, trazer investimento para a área educacional no município, mas investimento de forma contundente, né? Fazer, por exemplo, igual recentemente na escola do município que eu trabalho, a Vale do Rio Doce está fazendo um projeto chamado Escola na Rua, não que é futebol de rua, futebol de rua. Assim, tudo bem, bacana, né? Tem lá os professores que vêm e tem o entretenimento, o lazer para os alunos no contraturno, né? Mas, enfim, é muito pouco para um porte de uma empresa como a Vale do Rio Doce, um projeto tão pequeno desse, sendo que a empresa, inclusive a empresa que recentemente destroçou regiões inteiras, rios inteiros, fauna, flora e vidas humanas, né? Ela podia muito bem ter uma contrapartida maior em projetos de parcerias público-privada. Então, eu acho assim, o governo municipal, o governo estadual, eles tinham que ter mais criatividade na busca por recursos, né? No caso do recurso da educação, ele não é nem um álibi que os governos têm, porque é um recurso que vem. O Fundeb ele não é só para salário, tem a parte, os 40%, que é para investimento em estrutura. E onde é que está essa estrutura? O Fundeb, a lei do piso, o Fundeb já tem mais de décadas. Por quê? Porque onde estão esses recursos? Onde eles foram aplicados?
Esmeraldas tem uma defasagem muito grande de construção de escolas, de ampliação de escolas, escolas que não têm laboratório de informática, laboratório de ciências, escolas que não têm um auditório. Onde é que está? Onde está esse recurso? Onde está a criatividade, sabe? Esses dias, só desviando um tiquinho o assunto, que o papo é muito bom e às vezes a gente acaba lembrando de outros fatos, eu tive conversando com o Geraldo da banda, o Geraldo Vitor, que é da banda Euterpe Quiteriense, no Centro Esmeraldas. E ele me disse que tem projetos que são anteriores a esse governo, já há um tempo atrás, que ele apresentou projetos para a banda atuar dentro das escolas, ensinando gratuitamente. Um projeto gratuito de música. E aí eu me lembrei, como você se lembrou do hino nacional, do hino da bandeira, me lembrei das fanfarras na escola, nos anos 80, né? Eu estudei no SESI, então tinha fanfarra. Aquilo me brilhou os olhos. Eu falei, gente, eu falei com ele, professor Geraldo, assim que eu tô meio agarrado com o meu mestrado, estou conduzindo o trabalho, não está muito agarrado, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou ajudar o senhor nesse projeto aí, nós vamos começar a tentar movimentar alguma coisa. Mas, ou seja, falta criatividade, falta vontade política, muitas vezes, de fazer diferente. Com pouca coisa você consegue fazer diferente. E aí você não vai conseguir mudar o IDH de um município de hoje para amanhã. Mas se você começa com iniciativas nesse sentido e com parcerias nesse sentido, daqui a 5 anos Esmeralda já não é mais o pior IDH da região metropolitana de Belo Horizonte. Sim, então, sim. É questão de vontade política. Sim. Professor, em linhas gerais, eu gostaria que o senhor fizesse a defesa pela valorização da educação pública e dos profissionais da educação, não só de Esmeraldas, mas do Brasil. Ralf, esse é um assunto assim que às vezes me dói muito, e é um assunto que às vezes eu me preocupo demais com o coletivo, né? Há uma preocupação forte com a coletividade, porque nós temos um país, né, no qual a educação é sucateada, a educação é negligenciada, a saúde é sucateada, a saúde é negligenciada. Nós temos um sistema único de saúde que é fantástico, mas ele sofre boicotes constantes de vários governos. Atualmente do governo federal, do governo estadual, enfim. Nós temos tudo para ser um país desenvolvido, um país que valoriza o cidadão, um país que conduz políticas públicas de uma forma sensacional, mas isso não acontece. Né? A corrupção é um dos argumentos que a gente pode usar para explicar, mas não é só a corrupção. Há uma falta de criatividade muito grande, né? Há um descrédito do valor dos profissionais, dos funcionários públicos, do funcionalismo público. Eu não sei por que cargas d'água nos últimos anos, vários grupos aí fundamentalistas vêm cada vez mais criando um universo de perseguição, de demonização do funcionalismo público de uma forma horrorosa. E quando o socorro vem, ele vem do funcionalismo público, né? Palmas para a saúde aí durante a pandemia. No caso da educação, a gente lidar com tudo isso que acabamos de falar agora, somos professores, somos psicólogos, muitas vezes, substituímos a figura paterna, né? E eu não estou falando isso aqui da boca para fora, não é para mostrar bonito. Eu tenho alunos aqui na escola municipal que perderam, um aluno específico que perdeu o pai o ano passado, e parece que ele me vê na figura do pai, o menino pede abraço, todos os dias, me dá um abraço. Aí eu fui descobrir que ele perdeu o pai. Então a gente faz papel de, às vezes, substituindo o pai, substituindo uma mãe, a gente é tudo dentro do universo da escola. A escola assim, não dizendo isso de forma pejorativa, porque aquele chão ali é o chão mais maravilhoso que eu já pisei na minha vida, é o chão da escola, sabe? Mas ele nos dá essa angústia porque, além de não conseguir fazer um trabalho à altura do que os nossos alunos necessitam e demandam, a gente ainda é massacrado de cima para baixo. A gente ainda ouve presidente da República falar mal da educação, governador de estado falar mal da educação, governador de estado judiciar piso salarial nacional da educação, como o senhor Romeu Zema está fazendo agora, levou para o STF.
né? Ao invés não recebeu em momento algum a categoria, os representantes para poder negociar. E quando, via Assembleia Legislativa, conseguimos alguma coisa, ele judicializa. Então, judicializa-se os direitos da educação, são os direitos, né? Na verdade, não são favores que a gente está recebendo do poder público, são direitos. Então, assim, é muito triste vivenciar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente vai se alimentando das pequenas coisas maravilhosas que acontecem no dia a dia. Recentemente mesmo, anteontem, eu recebi uma notícia de uma aluna aí da sua região, São Pedro, né, de que passou em terceiro lugar em filosofia na UFOP, né? Outro está fazendo direito no Pitágoras. Temos alunos aqui em Caracóis, por exemplo, que estão fazendo medicina, passou em segundo lugar na UFMG. Tem alunos aqui de Tropeiros, que eu dou aula também, que passou em química na UFOP. Então, assim, é isso que vai alimentando a gente, sabe? É isso que a gente não faz a gente desistir. A gente nunca vai desistir por isso. Mas a gente precisa que a sociedade civil, a gente precisa que o povo entenda de uma vez por todas qual a nossa importância na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos, das próximas gerações. E que a gente lutem com a gente, porque muitas vezes quando a gente necessita de acirrar relações com o governo, vou para uma greve, né? Porque a Câmara Municipal não quer votar o projeto, porque o Poder Executivo também não teve tanto zelo com o projeto, então vamos explodir uma greve aí, que é o último artifício, né? A última alternativa que a gente tem é a greve. E quando a gente sai em greve, a gente escuta pessoas o tempo inteiro desmerecendo, desvalorizando e, por vezes, até atacando de forma violenta quem está naquela condição. Chama de vagabundo, né, que não quer trabalhar. Quando, na verdade, a gente está lutando não é só por nós. A gente luta por salário, sim. É uma das principais pautas agora. Mas, se eu tiver um profissional valorizado, respeitado dentro da escola, ele vai trabalhar muito melhor e ele vai continuar lutando pela estrutura, para que a estrutura seja a altura da educação brasileira, seja a altura de um país que queira crescimento, que queira desenvolvimento sustentável. Não é um país que quer ficar vivendo a vida inteira com um complexo de vira-lata, nos calcanhares das grandes potências. E quer ser um país desenvolvido, um país que produz ciência, um país que produz conhecimento e que está no topo. É isso que o Brasil precisa começar a enxergar, é isso que o eleitorado precisa começar a enxergar na hora de votar. Votar em candidatos que tenham compromisso com a educação, com a saúde, com a segurança pública e que tenham propostas, que tenham histórico de políticas públicas favoráveis a nós, classe trabalhadora. Porque banqueiro já está explodindo de ganhar dinheiro, empresário, os grandes empresários. Eu não estou falando de empresário da pequena empresa da esquina ali, não. Estou falando de empresário, mega empresário, dono da Vale do Rio Doce, mineradores e por aí vai, né? Os grandes banqueiros, os grandes empresários que comandam, de certa forma, o capital internacional e, de certa forma, até interferem na política nacional. Então, a gente precisa de eleger representantes que estejam de acordo com o nosso interesse, com as nossas demandas, e não para enriquecer mais empresário, enriquecer mais banqueiro. Sim. Na verdade, eu vou deixar aqui uma reflexão para os pais que estão assistindo essa live. Vocês, professores, ficam com os filhos dos outros mais tempo que os próprios pais. Porque se vocês ficam com eles 5 a 6 horas por dia, muitas vezes o pai sai de casa cedo, dá um beijo no filho e vai para trabalhar. Aí, a hora que volta, o filho está em casa. Vamos lá, filho estuda à tarde, né? Então, o filho estuda à tarde, das 11 e pouco, da meio-dia até às 5, né? Aí, o pai chega em casa, 6, 7, 8 horas da noite. A criança vai dormir às 9, ficou 3 horinhas com o pai, e vocês que, olha, sinceramente, eu tenho apreço aos professores, porque vocês são a única classe nesse país que pode modificar a nossa realidade. São os professores. O Brasil precisa de educação, porque só a educação vai salvar o nosso país.
Então, assim, professor, agradeço demais, né, o tempo que o senhor está aqui comigo. Gostaria, né, que o senhor fizesse suas considerações finais. Caso o senhor queira acrescentar alguma coisa, o senhor pode ficar à vontade. Não, realmente agradecer mesmo o espaço, né? Muito boa a participação aqui, muito bom a live. Assisti a live do Túlio Costa, depois nós temos que marcar um café para conversar, uma pessoa ímpar, magnífica. Né? Você também, admiro demais seu trabalho, a gente tem que encontrar pessoalmente, tomar um café. E assim, de forma geral, é importante essas conversas, essas lives, para a gente levar à sociedade civil tudo que acontece, tudo que a gente vivencia nos espaços que a gente frequenta, porque muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de estar nesses mesmos espaços. Às vezes um pai que não tem a informação de que se trata o projeto, por que a vereadora está falando daquela forma, ele não vai conhecer porque ele não está no chão da escola. Então a gente tem que levar até ele a informação adequada, a informação correta, para que as coisas fiquem bem entendidas. Né? Então, é construção de informação, de comunicação, isso é fantástico. Acho que Esmeraldas era muito carente de um canal como o seu para levar à tona, trazer à tona todas essas discussões, educação, saúde, poder legislativo, poder executivo, projetos de lei, enfim, cidadania. Eu acho que você está de parabéns, o canal é realmente inovador, muito bom aqui em Esmeraldas, que tenhamos o canal, que você tenha muito sucesso e sempre conte comigo. A gente pode, né, eu tenho muitas coisas em mente, aí, a partir inclusive da minha formação continuada, o meu trabalho, para quem não sabe, ele é sobre a educação patrimonial em Esmeraldas. Esmeraldas tem um patrimônio cultural fabuloso que muitas vezes, por falta de criatividade, que falávamos agora há pouco, não é divulgado, não é explorado, mas é um potencial cultural enorme que a cidade tem, que fica sufocado por falta de criatividade. Né? Por falta de criatividade, principalmente da gestão pública, né? Que não dá voz ao cidadão, que não movimenta o setor cultural, não movimenta a educação, não traz recursos, não, sabe? E fica uma situação muito dentro da mesmice, dentro da monotonia, né? Parece que fica conveniente para as autoridades que a coisa fique morna desse jeito. E a gente não quer. Né? Eu, pelo menos, como profissional da educação, eu quero movimento, eu quero que a cidade cresça, eu quero que as pessoas cresçam. Eu vibro junto com os pais dos meus alunos quando eles crescem, quando eles passam no vestibular. Os pais já sabem disso, muitos já me ligam, já me mandam mensagem nas redes sociais, vibrando que o filho passou, e eu vibro junto com eles, eu fico feliz, eu fico, o meu troféu, é a minha realização profissional. É para isso que o senhor tem o seu trabalho, né? É justamente para isso, para formar cidadão, para ver esse menino entrando numa faculdade, né? Porque assim, eu não moro mais na cidade onde eu estudei, onde eu nasci, né? Mas era uma alegria tão grande quando encontrava a tia Dora, a tia Iracema, né? A dona Isabel. Era uma alegria, né? Elas perguntavam, e você, como é que tá? Como você cresceu? O que você está fazendo? Sabe, era uma alegria para elas me reencontrar e eu reencontrá-las, né? Porque assim, eu tenho os meus professores como meus ídolos, apesar de ter apanhado muito, né? Porque eu sempre fui uma criança muito para frente, né? Eu sempre fui muito adiantado. Então, a maioria das crianças adiantadas, elas fogem um pouquinho da realidade. Elas são agitadas, elas sabem que elas têm a noção que elas sabem mais que os outros. Então, ela acaba sendo uma criança que não é comportada, né? Mas eu tenho muito apreço aos meus professores, sabe? Que seria de mim sem eles. Professor, a minha recíproca é verdadeira em relação a tudo que o senhor disse. Agradeço demais esse papo, professor Adriano Mendes, uma pessoa sensacional, inteligentíssima. Agradeço também a participação de todos aqui na live, né? E, professor, vamos marcar esse café e vamos marcar outras lives para conversar de outros assuntos, né? Porque, pelo que eu percebi aí, o know-how do senhor e o seu currículo é super extenso, né? Dá para a gente falar aí de muita coisa boa. Professor, nós vamos encerrar a live, nós já extrapolamos o tempo aqui em 20 minutos, né? Mas, enfim, o papo estava muito bom.
Sim. Gente, muito obrigado a todos. Professor, agradeço de coração. Até a próxima live. Até a próxima. Muito obrigado, Ralf. Muito obrigado a todos que tiraram um tempinho para assistir aí. Um abraço carinhoso a todos aí. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.